Palavras diárias de Deus. Deus usa palavras para criar todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Gênesis, capítulo 1, versículos 6 e 7. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Gênesis, capítulo 1, versículos de 9 a 11. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si as suas sementes sobre a terra. E assim foi. Gênesis, capítulo 1, versículos 14 e 15. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para alumiar a terra. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículos 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. No primeiro dia, o dia e noite da humanidade nascem e se mantêm firmes graças à autoridade de Deus. Vejamos a primeira passagem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Gênesis, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Essa passagem descreve o primeiro ato de Deus no início da criação e o primeiro dia que Deus passou em que houve uma tarde e uma manhã. Mas foi um dia extraordinário. Deus começou a preparar a luz para todas as coisas
e, além disso, separou a luz das trevas. Nesse dia, Deus começou a falar e suas palavras e a autoridade existiram lado a lado. Sua autoridade começou a se manifestar entre todas as coisas, e seu poder se espalhou entre todas as coisas como resultado de suas palavras. Desse dia em diante, todas as coisas foram formadas e se mantiveram firmes devido às palavras de Deus, à autoridade de Deus e ao poder de Deus, e começaram a funcionar graças às palavras de Deus, à autoridade de Deus e ao poder de Deus. Quando Deus disse as palavras, haja luz, houve luz. Deus não iniciou nenhum empreendimento. A luz surgira como resultado de suas palavras. Essa foi a luz a que Deus chamou dia, e da qual o homem ainda depende hoje para sua existência. Por ordem de Deus, sua substância e valor nunca mudaram, e ela nunca desapareceu. Sua existência manifesta a autoridade e poder de Deus e proclama a existência do Criador e confirma repetidamente a identidade e status do Criador. Não é intangível ou ilusória, mas uma luz real que pode ser vista pelo homem. Daquele tempo em diante, nesse mundo vazio em que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, foi produzida a primeira coisa material. Essa coisa veio das palavras da boca de Deus e surgiu no primeiro ato da criação de todas as coisas devido à autoridade e às declarações de Deus. Logo depois, Deus ordenou que a luz e as trevas se separassem. Tudo mudou e foi completado devido às palavras de Deus. Deus chamou a essa luz dia e as trevas ele chamou noite. A partir de então, a primeira tarde e a primeira manhã foram produzidas no mundo que Deus pretendia criar. E Deus disse que esse era o primeiro dia. Esse dia foi o primeiro dia da criação de todas as coisas do Criador. E foi o começo da criação de todas as coisas. E foi a primeira vez em que a autoridade e o poder do Criador se manifestaram nesse mundo que ele havia criado. Através dessas palavras, o homem é capaz de contemplar a autoridade de Deus e a autoridade das palavras de Deus e o poder de Deus. Porque somente Deus possui tal poder e, portanto, somente Deus tem tal autoridade. E porque Deus possui tal autoridade e, portanto, somente Deus tem tal poder. Poderia algum homem ou objeto possuir tal autoridade e poder? Há uma resposta no coração de vocês? Além de Deus, algum ser criado ou não criado possui tal autoridade? Vocês já viram um exemplo de tal coisa em qualquer outro livro ou publicação? Há algum registro de que alguém tenha criado os céus e a terra e todas as coisas? Isso não aparece em nenhum outro livro ou registro. Essas são, naturalmente, as únicas palavras oficiais e poderosas sobre a magnífica criação de Deus do mundo que estão registradas na Bíblia, e essas palavras falam pela autoridade única de Deus e a identidade única de Deus. Pode-se dizer que tais autoridade e poder simbolizam a identidade única de Deus? Pode-se dizer que Deus e somente Deus os possui? Sem dúvida alguma, somente o próprio Deus possui tais autoridade e poder. Essas autoridade e poder não podem ser possuídos ou substituídos por nenhum ser criado ou não criado.
Essa é uma das características do próprio Deus único. Vocês já a testemunharam? Essas palavras permitem clara e rapidamente que as pessoas entendam o fato de que Deus possui autoridade única e poder único, e Ele possui identidade e status supremos. A partir da comunicação acima, vocês podem dizer que o Deus em quem vocês creem é o próprio Deus único?